Prepara o coração, patriota, porque o sistema tremeu. A oposição acaba de protocolar a PEC da anistia e o desespero tomou conta do Planalto. O deputado Sóstenes Cavalcante peitou as decisões de Alexandre de Moraes para libertar os presos políticos do 8 de janeiro. A esquerda está em surto, porque a narrativa deles acaba de desmoronar. É a vitória da justiça contra a perseguição. Assista agora e entenda como o jogo virou. E o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, apresentou nesta segunda-feira uma proposta de emenda à Constituição que prevê a anistia aos condenados por envolvimento nos atos de 8 de janeiro de 2023. É uma resposta da oposição depois de o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspender a aplicação da lei da dosimetria, que estabelece a possibilidade de redução das penas. O desespero mudou de endereço e agora mora no Palácio do Planalto. Saiu a pesquisa Futura/Apex e os números são avassaladores. Flávio Bolsonaro decolou e já soma 46,9% contra apenas 44,4% do Lula. Enquanto o governo se afoga em impostos e mentiras, o povo escolhe o lado da liberdade. A pergunta que não quer calar nos bastidores de Brasília é uma só. Dá para levar no primeiro turno? A rejeição do descondenado não para de subir e o herdeiro do capitão está capturando o sentimento de mudança do brasileiro. O sistema está em choque com essa arrancada. Veja os dados que a esquerda quer apagar da internet. Agora, uma polêmica. O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, solicitou uma audiência com o presidente do STF, Luiz Edson Fachin. A gente continua em Brasília, agora a Janaína Camilo aqui com a gente. Pois é, Thiago, pretende sim, já até marcou essa audiência, marcou para a próxima quarta-feira agora, depois de amanhã. Então, Edson Fachin, presidente do STF, e o senador, pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Mas foi um pedido de audiência, Thiago, que aconteceu dias atrás, viu? Bem antes da questão toda envolvendo a derrubada do veto do presidente Lula ao PL da dosimetria. Mas e aí, como vai acontecer agora na quarta-feira, vai coincidir exatamente nesse contexto, né, em que o STF está a vias de analisar. São 3 ações diretas de inconstitucionalidade que já foram protocoladas no Supremo, inclusive uma do próprio Partido dos Trabalhadores, contra a derrubada, questionando a derrubada do veto pelo Congresso Nacional ao PL da dosimetria. E um dos principais beneficiados é justamente o pai de Flávio Bolsonaro, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, só relembrando, né, você já deu aqui, Thiago, que ele suspendeu os efeitos dessa lei em algumas ações ali, pedindo já de execução penal, pedindo que essas execuções sejam revistas em condenados do 8 de janeiro, dizendo que primeiro o plenário precisa analisar essas ADIs, essas ações diretas de inconstitucionalidade, e quem marca esse julgamento é exatamente o presidente do STF, o ministro Edson Fachin. Logo depois que o ministro Alexandre de Moraes liberar para julgamento, ele marca esse julgamento que vai analisar essas ações diretas de inconstitucionalidade sobre a lei, agora a lei, né? Já foi promulgada a lei da dosimetria, e aí Flávio Bolsonaro e o ministro Edson Fachin vão se encontrar exatamente nesse contexto. Tiago, agora sobre outras reuniões de parlamentares com o ministro Edson Fachin, ainda não tem nada marcado, não houve nenhum pedido ainda de audiência ali ou procura pelo presidente do STF para que ele discuta esse assunto por parte do Congresso Nacional. Tem essa audiência com o pré-candidato à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro. Então, agora, na próxima quarta-feira, vários temas provavelmente vão ser discutidos entre os dois. Uma sinalização de proximidade ali do pré-candidato Flávio Bolsonaro, presidência da República, com o presidente do STF. Tchau. O sistema voltou com tudo, patriotas. O deputado Nicolas Ferreira acaba de expor uma teia de decisões que cheira muito mal. Segundo Nicolas, o governo e o judiciário estão sufocando a IP para abrir caminho para os protegidos do sistema, os irmãos Joesley e Wesley Batista. Estamos falando de bilhões em jogo em setores básicos, como detergente, ovos e até energia. É o uso da máquina pública para perseguir empresas brasileiras e favorecer os amigos do rei, que já confessaram crimes no passado. O Nicolas não teve medo e deu nomes aos bois. O alvo é beneficiar a JF. É o Brasil voltando aos tempos sombrios do favorecimento escancarado. Veja essa denúncia. O que detergente, carne, energia e ovo têm em comum? Os irmãos Batista, mais conhecido com os homens mais sortudos do Brasil. Dá só uma olhada nisso. A marca mais famosa de detergente no Brasil, que é a IP, que na época da campanha os donos doaram mais de R$1,5 milhão para a campanha do Bolsonaro, seus produtos agora foram suspensos pela Anvisa. Tá, mas isso aí todo mundo já sabe. O que você não sabe, que a principal concorrente da IP é a Minuano. E adivinha quem é dono do grupo que a Minuano faz parte? Exato, os irmãos Batista. Ou seja, será que isso pode ter sido feito para poder ajudar a Minuano? Será? Mas vamos continuar.
Em janeiro de 2025, os irmãos Batista compram metade da Mantiqueira, que é a maior produtora de ovos do Brasil. Semanas depois, o governo publica uma portaria dizendo que os ovos vendidos a granel deveria ter um carimbo obrigatório. Depois de muita pressão do Congresso Nacional, da população, eles revogaram este carimbo obrigatório. Será que se tivesse entrado em vigor, iria ajudar quem? Quem logo comprou metade da maior produtora de ovos do Brasil? É descarado. Porque os pequenos produtores não tinham essa tecnologia. E adivinha quem tinha essa tecnologia? Pois é, bingo. Mas calma que tem mais. Em 24, os irmãos Batista compram 3 usinas da Eletrobras por um valor de 4,7 bilhões de reais. 3 dias depois, o governo Lula ali publica uma medida provisória para poder passar a dívida dessas usinas para onde? Adivinha? Sim, para sua conta de luz. Uma dívida de 10 bilhões de reais. Eu te pergunto, quem ganhou com isso? Exato, os irmãos Batista. Quem perdeu? Foi você. E quem tá falando não sou eu, tá? Pode pesquisar aí, é a Globo. Globo. Em 2017, Joesley Batista, ele faz uma delação dizendo que ele entregou quase 150 milhões de dólares para a ex-presidente Dilma e para o Lula em propina. Na fase do presidente Lula, chegou acho que uns 80 milhões de dólares. Depois na Dilma chegou nos 70. Ou ao contrário, 70 na do Lula, 80 no da Dilma. Foram presos. Depois foram soltos, um sempre no Brasil, né? Tempo passa e em 2022 os irmãos Batista contratam o Zanin, que tinha sido o advogado do Lula, para poder livrar eles dessa multa bilionária da JBS. Um ano depois, o Zanin, que era ex-advogado do Lula e que era também advogado do Joesley Batista, acaba se tornando ministro do STF indicado pelo Lula. Daí o ministro Zanin, corretamente, toma a posição de se declarar impedido de relatar qualquer tipo de caso envolvendo Joesley Batista e JBS. Afinal de contas, ele foi advogado deles no passado. Mas calma, que no Brasil sempre tem o seu jeitinho. No final desse mesmo ano, vem um outro juiz e suspende a multa deles de 10 bilhões de reais. E sim, esse juiz se chama Dias Toffoli, indicado pelo Lula. É uma sorte muito grande. Os homens sortudos. Porque toda vez que um setor da economia entra no radar deles, sempre aparece uma portaria, uma decisão que lhes favorece, travando a pequena concorrência e abrindo caminho para o grandioso império deles. Eu poderia, como deputado, acionar o PGR, o Ministério Público, mas, sinceramente, será mesmo que todas essas coincidências estão acontecendo sem ninguém saber, sem ninguém concordar, ou até mesmo, sei lá, né, ajudar? Ao longo da história, né, os irmãos Batista estavam envolvidos em diversos escândalos de corrupção no nosso país. E em 2017, vários corruptos foram presos. E finalmente, eu lembro que eu pensei e falei assim, caramba, cara, eu acho que agora o Brasil vai pra frente. 10 anos depois, né, o próprio Lula estava sendo preso, né, acusado de corrupção passiva, lavagem de dinheiro. E eu falei, pô, agora vai. Mas não foi. Não foi. E hoje, o que a gente sente é que o crime aqui no Brasil, de fato, compensa, né? Não tem nenhum corrupto Lava Jato mais preso, o Lula tá solto, os irmãos Batista operando como se nada tivesse acontecido. Temos agora um caso envolvendo políticos, autoridades, esposa de ministro com contrato de 129 milhões com o banco que tá envolvido até o talo em escândalo. Sério, cara, isso pra mim aqui é inacreditável como não é falado todos os dias, porque isso aqui é um maior escândalo da história do Brasil. Mas a esposa de quem, né? Do dono do Brasil, então não vai dar nada. A galera fica pianinho, tá tudo certo. Agora, se fosse a minha esposa, se fosse a Michelle Bolsonaro, meu irmão, aqui ó, tal na gente, lá, pá. Uma delação aí que tá prestes a acontecer, mas no fim das contas, daqui a pouco, o sentimento aqui, ó, vai acabar em pizza. A pergunta sempre que fica, né, e aí, Nicolas, o que a gente vai fazer? Sinceramente, não é novidade pra ninguém que as instituições do Brasil, elas estão viciadas, né? Dominadas por pessoas que não colocam o Brasil em primeiro lugar. Isso aí é fato. Mas sendo bem sincero, quem é que fica conformado com tudo isso? Não é o brasileiro. Então assim, eles só conseguem fazer aquilo que eles fazem exatamente porque tem gente que se acomodou e largou mão. A gente precisa fazer uma limpeza ética no nosso país. E esse ano é importantíssimo exatamente porque tem eleições. Até mesmo porque as pessoas que estão lá, tirando os ministros do STF, né, só estão lá por votos do brasileiro. Então se tem alguém que tem que tomar uma decisão diferente da que tá tomando, é exatamente você. Porque na boa, não falta dinheiro aqui no nosso país, não. Olha o tanto de dinheiro que esses caras movimentam, bicho. O que falta é vergonha na cara, é caráter. Mas isso não depende só de uma pessoa e nem mesmo somente, digamos, do Congresso. Depende, obviamente, de você, que vai colocar novas pessoas lá, né, que tem caráter, que tem firmeza, que tem princípios e valores, mas principalmente você olhando pra você e fazendo uma mudança. Caso contrário, meu amigo, você vai estar sempre terceirizando a solução do Brasil para uma outra pessoa. Eu sei que é clichê, mas pra gente ter um Brasil diferente, a gente precisa de brasileiros diferentes. Você entender isso, amigo, vai vir JBS, vai vir Márcia, vai vir a caramba 4 e nada vai mudar.